Você já ouviu falar sobre o vaso de alabastro? É esse aqui que está na minha mão. Ele é feito de uma rocha natural de gesso e calcário, minerais muito comuns na natureza, e é muito fácil de esculpir. Na antiguidade, ele era usado para armazenar perfumes, para guardar joias. Era um artigo de luxo e muito refinado. O vaso era selado para que a fragrância do perfume não se perdesse. Por isso que o vaso não era aberto a qualquer hora, a qualquer momento. Tinha que ser uma ocasião muito especial, porque ele era selado. Você quebrando, a fragrância iria se perder, evaporar, oxidar. Por isso, era separado ou para unções, para as bodas do casamento, também para o sepultamento de alguém, perfumar o corpo. Agora dá para entender melhor a história de Maria de Betânia. Em hebraico diz que ela shavra et pi apar, que ela quebra a boca do vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus, e é criticada pelos discípulos por essa atitude. O nardo que estava dentro do vaso equivalia a 300 denários. Cada denário equivalia a um dia de trabalho. Então nós estamos falando de quase um ano de trabalho. Por exemplo, nos dias atuais, se uma pessoa ganha R$120, multiplicado aí por 300 dias, seriam R$36 mil. Uma média para você entender quão caro era esse perfume. Provavelmente ela nunca mais iria recuperar um artigo de luxo como esse, ou talvez demoraria alguns anos. Desse relato bíblico eu consigo extrair 3 ensinamentos. O primeiro, a atitude de Maria de Betânia. Ela considerou Jesus mais importante até do que o seu próprio dia de casamento, mais importante de que todas as suas economias. Com essa atitude, ela mostrou em que posição Jesus estava na vida dela. Segundo ponto, a crítica de alguns discípulos. Toda vez que você toma a atitude de fazer algo para Deus, você sempre será criticado. As pessoas não criticam exatamente o que você faz, mas sim para quem você faz. Você percebe que eles falaram, podia ser dado aos pobres, mas para Jesus não, isso é um desperdício. Quantas não são as vezes que a pessoa que entrega a vida para Deus deixa de gastar o tempo em coisas inúteis e começa a se dedicar mais para as coisas de Deus? E ela é criticada. Mas enquanto ela estava gastando o seu tempo em coisas inúteis, em prostituição, vícios, ela não era criticada, mas agora que ela está se dedicando às coisas de Deus, ela é criticada. E o terceiro e mais importante ensinamento é a humildade de Jesus. Nós estamos falando do Rei dos Reis, o Filho de Deus, na cidade de Betânia, que em hebraico é Beit Aniá, que significa casa de pobreza, o nome da cidade. E nessa casa de pobreza, nesse lugar humilde, ele permite-se ser ungido por uma mulher. Ele sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele não é ungido por um sacerdote, por um profeta, como era comum, mas sim pelos humildes, na casa de um ex-leproso, alguém que ele curou. A verdade é que os 300 denários, os R$36 mil, não seriam suficientes para honrar ao Rei dos Reis que estava ali, naquela casa de pessoas humildes. Jesus permite-se ser servido por pessoas comuns como nós. E é uma oportunidade, uma honra poder servi-lo. E você, que ensinamento você tira com a mulher